Oi pessoal, aqui é a professora Érica Tainá de Introdução à Enfermagem 2 e hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre prevenção e infecção, prevenção e controle de infecção. Vamos primeiro relembrar um pouco da aula passada e vamos entrar em outros conceitos. E ao final desse módulo eu vou explicar também o que a gente vai ver nos próximos módulos, nas próximas aulas. Então vamos lá? Prevenção e controle de infecção. Antes, a gente tem que voltar no que a gente disse sobre noções básicas de biossegurança. O que é infecção? O que é infecção? Infecção é a invasão de micro-organismos aos tecidos corporais. Então, assim que a gente vai definir infecção a partir da aula passada, né? Que a gente já tinha dado esse conceito também. Então, infecção é invasão de micro-organismos a tecidos corporais. Doença transmissível. É a doença passada de um hospedeiro para outro. É a doença que se transmite de um hospedeiro para outro. Infecção sintomática. Infecção sintomática é aquela que há manifestação dos sintomas. Infecção assintomática, esse A que é de não, então não tem sintomas. É a infecção que não há manifestação dos sintomas. Infecção sintomática, temos a manifestação dos sintomas. Infecção assintomática, não temos manifestação dos sintomas. Sintomas de quê? Sintomas da doença. E a cadeia de infecção? A cadeia de infecção é o que a gente disse sobre ser a parte primordial do processo de infecção. Com a cadeia de infecção, a gente entende todo o processo de infecção. E se algum elo dessa cadeia é quebrado, então a gente não tem a transmissão. São 6 elos e a gente precisa que todos eles estejam funcionantes para que haja a infecção. Vamos ver então qual é a cadeia. Como eu disse, 6 elos e a gente precisa de todos os elos porque eles estão interligados. Então, um precisa do outro aqui para manifestar, na verdade, a infecção. Então, agente infeccioso, a gente tinha dado o exemplo do coronavírus, né? Do Covid-19. Então, agente infeccioso seria o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. O reservatório, no caso do coronavírus, seria... O reservatório é onde o agente infeccioso, que é o que vai causar a infecção, é o micro-organismo que vai causar a infecção, o agente infeccioso vai esperar até ir para o hospedeiro. Então, aqui é a espera, o reservatório é a espera, onde ele vai esperar. O reservatório pode ser tanto objetos inanimados quanto seres humanos, no caso do coronavírus. Porta de saída e porta de entrada, ou porta de saída, no caso do reservatório humano, são as vias respiratórias. E a porta de saída é igual à porta de entrada. Pelo mesmo local que ele vai sair, ele vai entrar. O mecanismo de transmissão aqui é o contato direto com gotículas. A porta de entrada são as vias respiratórias também. E o hospedeiro aqui, no caso, é o ser humano. Então, a gente está falando aqui do ciclo do novo coronavírus. Então, nesse ciclo do novo coronavírus, se a gente excluir, em qualquer ciclo, se a gente excluir um dos elos da nossa cadeia, não vai ter a infecção. E foi por isso que eu disse para vocês que a gente usa equipamento de proteção individual, para a gente controlar ali o reservatório, a porta de saída, a porta de entrada e o hospedeiro. No mecanismo de transmissão, também, se a pessoa que portar o novo coronavírus, usar máscara, manter o isolamento social, por exemplo, a gente então já vai quebrar aqui o mecanismo de transmissão, vai controlar a porta de saída, a porta de entrada. Se a gente manter a limpeza, desinfecção, esterilização dos objetos, a gente também aqui já elimina o agente infeccioso dos reservatórios, então tá tudo interligado aqui. E se a gente adotar algumas medidas, a gente consegue quebrar essa cadeia de infecção e cancelar a infecção do novo coronavírus ou de qualquer outro agente infeccioso.
Aqui o dado da nossa cadeia de infecção, a referência é o livro da Potter de 2013, mas no livro também o atual de 2018 vai trazer a mesma cadeia para a gente. Controle e eliminação dos agentes infecciosos. Utilização de EPIs, e a gente já viu na aula anterior sobre essa utilização de EPIs. Quando que a gente tem que paramentar, como que a gente tem que paramentar e como que tem que desparamentar também. Higienização das mãos, que eu falei que é a parte mais importante desse controle e a higienização das mãos. Hoje nós vamos ver mais sobre limpeza, desinfecção e esterilização. Ok? A utilização dos EPIs aqui, gente. Como eu disse para vocês, a gente tem agora, nessa pandemia, a gente está usando a máscara de tecido também. Máscara de tecido é controle de fonte, ela não é um equipamento de proteção individual. Então, ela vai impedir só que eu libere essas secreções, que eu contagie outras pessoas por meio das excreções, das secreções respiratórias, quando eu falar, quando eu tossir, quando eu espirrar. Então, é o controle de fonte e a responsabilidade social, o uso da máscara de tecido. O EPI, que o profissional da saúde usa, é a máscara cirúrgica ou a máscara N95. A máscara N95 em caso de procedimentos geradores de aerossol ou em contato realmente ali com o paciente com uma infecção, com controle, uma aplicação de aerossol, que a gente vai ver também. Então, vamos continuar aqui. Limpeza. A gente tem os 3 termos: limpeza, desinfecção e esterilização. E a gente tem que entender que os 3 são diferentes. Limpeza é uma coisa, desinfecção é outra, esterilização também. Por mais que a gente fale sempre de desinfecção e esterilização, desinfecção e esterilização juntos, tem a diferença da eliminação microbiana, que a gente vai ver aqui também. Limpeza. A limpeza é a remoção do material orgânico ou inorgânico. Material orgânico, sangue, as outras excreções em geral, tá? O inorgânico é que são aqueles sólidos de sujidade que a gente encontra. A limpeza desse material orgânico ou inorgânico tem que ser feito como? Primeiro com água fria e depois, no final, com uma água morna. Então, água fria ou água morna, usando detergente ou desinfectante, escova e a fricção mecânica. Então, é você mesmo que vai ali friccionar com uma escova a água e o detergente, aquele material orgânico ou inorgânico para sair do objeto. E é importante, quando você for fazer a limpeza dos objetos, você usar sempre óculos de proteção e luvas. Tá ok? Lembrando que você vai estar em contato com excreções, com sangue e com outras sujidades também. Então, é importante que você se proteja utilizando o óculos e a luva. Desinfecção e esterilização. Desinfecção, qual é o conceito? Enquanto a limpeza vai eliminar esse material orgânico e inorgânico aqui, que são maiores, né? A desinfecção vai mais a fundo, ela vai eliminar muitos ou todos, e esse é o conceito mesmo trazido por Porter para a gente, os micro-organismos, exceto os esporos bacterianos. Vocês já tiveram aula sobre isso, então vocês já sabem o que são os esporos bacterianos. Então, a desinfecção vai eliminar todos os micro-organismos, a maioria, se não todos os micro-organismos, exceto os esporos bacterianos. Já a esterilização vai eliminar todas as formas de vida microbiana, ou seja, todos os micro-organismos, inclusive os esporos bacterianos. Então, deixa eu anotar aqui. Inclusive esporos bacterianos. Então, a esterilização elimina tudo.
Só que a gente não vai esterilizar tudo que a gente quiser e não vai sair desinfectando também tudo que a gente quiser. Existe uma linha de raciocínio por trás de tudo isso. Existem itens que a gente separa em críticos, semicríticos, não críticos, que a gente vai ou limpar, ou desinfectar, ou esterilizar. Vamos ver aqui quais são eles. A limpeza vai ser para itens não críticos. Então, os itens não críticos a gente vai limpar. Água, sabão, água, detergente, fricção, escova. Então, a limpeza, itens não críticos. Quais itens não críticos são esses? São aqueles objetos que a gente manipula mais, são aqueles objetos que estão em constante contato com o paciente, são os objetos do quarto do paciente. Então, esses objetos mais rotineiros, assim, a gente só faz a limpeza deles mesmo. Então, ó, comadres, medidores de pressão, grades de cama, todas essas coisas que estão ao redor do paciente ou ficam na enfermaria, são de uso dos profissionais mesmo, a gente faz a limpeza nos itens não críticos. Itens semicríticos. Equipamentos respiratórios, endoscópicos, está vendo que são esses objetos que eles não são tão comuns no meio de uma enfermaria, em contato com o leito do paciente, são equipamentos que a gente usa em procedimentos invasivos com o paciente. Então, a gente faz a desinfecção e a esterilização para a gente realmente não ter problema nenhum de infecção. A gente elimina ali as formas de vida microbiana ou até todos os micro-organismos, se for feita uma desinfecção no caso. Então, itens semicríticos são passíveis de desinfecção e esterilização. E os itens críticos, a gente não desinfecta os itens críticos, a gente esteriliza os itens críticos. E quais são eles? Instrumentos cirúrgicos, catéteres, implantes e por aí vai. Os instrumentos cirúrgicos em geral, esses são esterilizados. Então, ok? Limpeza, desinfecção, esterilização. Temos que lembrar que os itens críticos, a gente não desinfecta, os itens críticos são esterilizados. Os semicríticos a gente faz em desinfecção ou esterilização dependendo do que o fabricante disser sobre o produto e dependendo da rotina do hospital também. E os itens não críticos são aqueles mais rotineiros ali que ficam perto do paciente ou na enfermaria. São os itens não críticos e a gente faz a limpeza, ok? Precisamos falar também sobre isolamento e as precauções de isolamento. A gente está falando bastante, por causa da pandemia, do isolamento social e isolamento de gotículas. A gente precisa saber quais são os outros tipos de isolamento também, ok? Porque a gente não só isola as pessoas que estão com o novo coronavírus, existem várias outras patologias e doenças que merecem o nosso cuidado. E mesmo aqueles pacientes que não possuem uma doença infecciosa, a gente também mantém uma precaução que a gente chama de precaução padrão, que é para todos os pacientes que estão no ambiente hospitalar. Então, vamos ver quais são esses tipos de precaução agora. Precaução padrão, como eu disse, para todos os pacientes são as estratégias primárias do hospital. Todo hospital ele tem POPs, ele tem protocolos operacionais padrão. Esses protocolos eles vão reger determinados procedimentos ou eles vão reger limpezas, desinfecções. Os protocolos eles regem a nossa assistência ali naquele hospital, naquela unidade hospitalar, na unidade de saúde, em todos os níveis de atenção em geral. Mas aqui a gente está falando de ambiente hospitalar. A precaução padrão tem em todos os hospitais e com certeza deve ter um protocolo de precaução padrão no hospital que você trabalha ou no hospital que você vai trabalhar. Então, a gente precisa seguir essa precaução padrão para todos os pacientes, ok? Porque vai evitar, sim, uma infecção de um paciente para outro paciente e também para os profissionais. Precaução de contato é a nossa segunda precaução que a gente vai falar. A primeira aqui foi precaução padrão e segunda a precaução de contato.
Esse contato é o contato direto ou indireto. É quando um paciente ele está com uma infecção que se você entrar em contato direto com o paciente ou se você entrar em contato indireto com o paciente, você pode pegar aquela infecção também. O contato direto é aquele que você faz direto com o paciente, tocando no paciente. E o contato indireto é quando você toca em objetos que estão contaminados, que estão próximos do paciente. Então, a precaução de contato é para você não tocar diretamente no paciente e nem itens que estão contaminados que estão perto dele, ok? Nem você, nem acompanhante, nem outro paciente, nem ninguém, tá bom? Para que não venha ser acometido da mesma infecção que ele. Então, nessa precaução de contato, a gente, para se proteger, a gente vai usar capote e luvas, tá? Para a gente evitar o contato do nosso jaleco, da nossa roupa, das nossas mãos, com os itens e com o paciente também. O quarto do paciente precisa ser um quarto privativo, tá? Nós precisamos arrumar um quarto para esse paciente ficar sozinho nesse quarto. Opa, acho que não foi aqui. Não chegou aqui. Mas vamos pegar uma tela branca aqui, então. Nossa terceira precaução aqui vai ser a precaução de gotículas. Beleza, não saiu do slide, mas a gente explica assim mesmo. A precaução de gotículas, o que a gente precisa? A precaução de gotículas é para aquele paciente que ele está com uma infecção que ele espelhe as gotículas, a infecção respiratória, né, a infecção de vias aéreas, que ele vai expelir gotículas. Essas gotículas são aquelas partículas de 5 ou mais, né, maior ou igual a 5 micras, tá, que é o tamanho das gotículas. Essas gotículas que são maiores ou igual a 5 micras, elas podem ser expelidas até 1 metro de distância. Ficou feio isso aqui, peraí. Elas são expelidas até 1 metro de distância do paciente. Então tá, vamos dizer que eu tenho uma infecção respiratória, eu estou em precaução por gotícula. Então, quando eu eliminar essas excreções respiratórias, quando eu falar, quando eu tossir, quando eu espirrar, essas gotículas, as gotículas são partículas maiores ou igual a 5 micras. Elas podem ir até 1 metro de distância de onde eu estiver. Por isso que a gente mantém o distanciamento daqueles pacientes. A gente só chega perto mesmo ali do paciente quando a gente precisa fazer algum procedimento que a gente realmente precisa tocar ou precisa ficar perto ali do paciente. Senão, a gente mantém 1 metro de distância. Por isso que a gente fala que agora, nessa pandemia, a gente precisa manter pelo menos 1 metro de distância das pessoas, porque as gotículas, elas viajam ali até 1 metro de distância da pessoa que está contaminada. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui para se proteger? O EPI padrão para gotículas são as máscaras cirúrgicas. Esse aqui é o EPI padrão, ok? A máscara cirúrgica já vai te proteger das gotículas. E o quarto? O quarto que o paciente for ficar tem que ser privativo. Mas eu vou colocar aqui um asterisco. Por quê? Se não tiver um quarto privativo para esse meu paciente que está em precaução por gotícula, eu posso fazer um coorte. Eu posso juntar mais alguns pacientes nessa mesma ala, nessa mesma enfermaria. Se for um quarto, por exemplo, de 4, 5 leitos, eu posso colocar nessa mesma enfermaria pacientes que têm a mesma doença ou que estão em precaução por gotícula também, ok?
Então, eu posso fazer esse ajuste se eu não tiver quarto separado para o meu paciente que está em precaução por gotícula. Mas eu tenho que respeitar o distanciamento de pelo menos 1 metro entre os leitos. Beleza? Então, vamos para a próxima aqui, que é a nossa quarta. Acho que tem que apagar aqui, peraí. Vou apagar a tela aqui. Ok, vamos lá. Então, a nossa quarta precaução aqui é a precaução aerossóis. É a precaução por aerossóis. Essa precaução aqui é a precaução onde as partículas... Eu não estou conseguindo mudar aqui a cor da caneta, agora foi. Onde as partículas, elas são menores que 5 micras. Então, elas são muito pequenas, elas são extremamente pequenas, menores do que as gotículas, tá? Então, a precaução de aerossol, como as gotículas são maiores que os aerossóis, e para as gotículas a gente usa a máscara cirúrgica, então a máscara cirúrgica não seria adequada para o aerossol, né? Então, a gente precisa de uma máscara diferente quando a gente estiver em contato com esses pacientes que estão em precaução de aerossol. Então, a gente precisa de uma máscara que ela vá nos proteger de partículas menores que 5 micras. E essa máscara é a máscara N95. Então, o equipamento que a gente tem que usar em pacientes precaução de aerossóis são máscaras N95. Então, vamos lá. Máscara N95. Ou a PFF2, que é o correspondente. Beleza? Da N95. E o quarto? O quarto aqui é privativo. Aqui não tem como. O quarto é privativo. Então, tô com o meu paciente precaução de aerossol, o que eu faço? Eu já vou isolá-lo num quarto separado e quando eu entrar em contato com ele, eu preciso usar a máscara N95. Lembrando que para qualquer tipo de precaução, contato, gotícula, aerossol, precaução padrão também, qualquer tipo de precaução, eu preciso colocar na porta do quarto ali do paciente, eu preciso identificar no leito do paciente também que ele tem uma precaução e qual é o tipo de precaução. Geralmente na precaução padrão a gente não coloca nada, mas precaução de contato, precaução de gotícula e aerossol, a gente precisa identificar que o nosso paciente está naquele tipo de precaução, porque os outros profissionais que vão entrar naquele leito, eles precisam saber como eles vão se proteger, como eles vão se portar na assistência àquele paciente, beleza? Existem várias formas da gente sinalizar isso. Geralmente, os hospitais, eles dispõem de plaquinhas que são personalizadas já para cada tipo de precaução. Se não, a gente improvisa, né? A gente pega uma folha, imprime, coloca o tipo de precaução e coloca no leito ou no quarto do paciente, mas a gente precisa deixar identificado. A identificação correta é uma das 6 metas de segurança do paciente. Então, a gente precisa, sim, manter a identificação da precaução, ok? E como eu disse, o que a gente vai fazer na próxima aula, no próximo bloco? Já que a gente sabe agora sobre controle de infecção, a gente já pode falar sobre as amostras para exames. Então, a gente, na próxima aula, vai falar sobre a coleta de amostras de feridas, sangue, fezes e urinas e vai começar a falar também sobre sonda, sobre sondagem, sobre sondas vesicais, e as enterais também, ok? Então é isso, gente. Lembrem-se sobre essas precauções que a gente precisa tomar, sobre as identificações, como se proteger e
como proteger também o seu paciente e fazer esse controle eficaz do processo de infecção.